João capítulo 2, versículo 13, amém? Depois disso, ele desceu, está falando de Jesus. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém e no pátio do templo ele viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombos e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Amém, igreja? Oh, glória a Deus! Queridos, vocês se lembram quando Jesus disse para Natanael e os seus primeiros discípulos, ele disse: eu vou te falar uma verdade. Vai ter momentos em que vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse momento aqui, quando Jesus estava chegando em Jerusalém, quando ele chegou ali, bem de frente do templo,
e derrubou tudo, soltou os bois, as ovelhas, abriu as gaiolas, soltou os pombinhos, jogou as moedas no chão. E eles não entenderam nada. Esse momento é um momento em que os anjos estavam subindo e descendo. É um momento de ligação do céu na terra. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque o templo era o coração do judaísmo. Foi ali que Deus prometeu viver e conviver com o seu povo. Ele disse que estaria ali. Quando Salomão inaugurou o primeiro templo, que foi destruído por Nabucodonosor, a Bíblia diz que Salomão se ajoelhou ali, sacrificou não sei quantos mil bois, ovelhas, e a glória do Senhor, a presença viva, a Shekinah de Deus, encheu o templo de uma maneira tão perceptível, tão poderosa, que ninguém pôde ministrar ali, porque a glória do Senhor estava ali. Era a promessa dele, que através do templo, ele estaria convivendo e vivendo com o povo de Israel. Então o templo era o coração do judaísmo. O templo era o centro de adoração a Deus. O templo era o centro da música, aonde os judeus cantavam os salmos, onde eles salmodiavam ao Senhor, cantavam, dançavam. Antes era no tabernáculo de Davi. Depois da construção do templo, passou para o templo. Então, o templo era o coração pulsante do judaísmo. Aí, de repente, Jesus chega ali, queridos, e bagunça tudo, derruba tudo, joga as moedas para todo lado, dos cambistas. Eles estavam ali negociando animais, fazendo negócios. Aí eles se lembraram que o zelo da casa de Deus ia consumir o coração de Jesus. Isso nos mostra um princípio. Nós temos de ter zelo pela casa de Deus, pela presença de Deus. Só porque agora, queridos, depois disso aqui, Jesus estava mudando tudo. Agora o templo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? A partir do momento que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado na cruz, o Espírito Santo foi enviado e passou a habitar no novo templo. Então, o templo era o coração pulsante do judaísmo. Era ali, queridos, que a sociedade se encontrava. Era ali que havia celebrações, encontros políticos, decisões políticas e religiosas. O templo estava no centro da vida do povo de Israel. Aí Jesus chega ali e bagunça tudo. Era ali também que, quando o povo de Israel percebia que tinha pecado gravemente contra Deus, eles iam para lá, para um pranto nacional, se reuniam para chorar diante de Deus, quando havia arrependimento. Então, queridos, Jesus chegou ali e derrubou tudo. Por que Jesus fez isso? O que havia acontecido com o templo? Irmãos, os outros evangelhos mostram Jesus fazendo isso no final do seu ministério. Aqui João está falando que foi logo no início do ministério de Jesus. Ele fez isso 2 vezes? Não se sabe. Mas aqui foi logo no início do ministério. Jesus chegou a Jerusalém próximo à Páscoa.
E nós sabemos que Jesus é a palavra, Jesus é o Cordeiro Pascal, Ele é a verdade. O sacrifício do Cordeiro na Páscoa, queridos, apontava para Jesus. Ele foi e Ele morreu na Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Por que que Jesus chegou ali e aloprou geral? Essa é a linguagem de jovem, então os mais velhos que me desculpam, mas jovem outros papos. Ele chegou ali e aloprou geral, derrubou tudo, bagunçou tudo. Porque o templo judaico estava corrompido. Estavam praticando coisas no templo completamente contrário às instruções de Deus. O templo era para ser um lugar de adoração e não de negócio, e não para cambistas se enriquecerem. O templo estava corrompido e também estava sobre julgamento de Deus. Por isso Jesus chegou ali e derrubou tudo, passou o rodo. Porque era proibido o comércio no templo. Isso nos mostra um princípio hoje. Nós, como templo do Espírito Santo, queridos, não podemos negociar com o mundo, não podemos negociar com o pecado, não podemos negociar com o diabo. Somos templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Os nossos olhos são santos, os nossos ouvidos são santos, a nossa boca tem que ser santa, o nosso corpo tem que ser santificado pela presença de Deus. E muitas vezes negociamos com o inimigo. Só uma olhadinha na pornografia, ninguém está por perto, o pastor está lá no Sítio Paraíso. O templo estava corrompido. E como o templo apontava para Jesus, Jesus chegou ali para fazer uma limpeza. Tanto com aqueles que comercializavam no templo, quanto aqueles que compravam. Sabe, amados? Aí o pessoal veio e pediu um sinal. O que é que você está fazendo? Qual é o sinal que você vai nos dar que você tem autoridade para fazer o que você fez? Limpar o templo, purificar o templo. Aí Jesus falou sobre sua morte e ressurreição de uma maneira estranha para eles e para nós. Ele disse: destrua esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Aí eles disseram: esse cara é maluco. Esse templo levou 46 anos para ser edificado. Ele está querendo que a gente derruba ele, ele vai reconstruir em 3 dias. Mas ele estava falando porque o templo apontava para o corpo de Jesus, apontava para ele, o Cordeiro de Deus, que também era naquele momento o templo onde Deus estava, onde o Espírito Santo estava, onde ele habitava com poder e glória. Vocês lembram quando ele batizou nas águas e saiu, e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e o encheu e o envolveu. E lá em Mateus 4 diz que depois disso o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado, para vencer toda e qualquer tentação. Isso nos mostra também um outro princípio. Só conseguimos vencer as tentações, as angústias, as pressões malignas, humanas, sociais, financeiras, que sobrevêm sobre nós, se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus.
E para encher do Espírito Santo, nós precisamos ler a palavra todo dia, precisamos orar todo dia, precisamos jejuar de vez em quando ou de vez em sempre. O jejum, queridos, não muda Deus, mas o jejum muda você, te deixa mais sensível para ouvir a palavra e a direção de Deus. Aí eles pediram um sinal, ele falou, eu vou dar um sinal. Aí eles se lembraram, depois que ele morreu e ressuscitou, os discípulos, isso aqui foi escrito bem depois, se lembrou do que ele tinha falado. Os judeus ficaram confusos, porque eles tinham tradições de construir aquele templo e ele ser destruído. Salomão construiu o templo com toda a pompa, Nabucodonosor foi lá e destruiu o templo. Foi reconstruído depois, derrubaram de novo. Herodes o Grande começou a construção e não conseguiu terminar. Aí Herodes Antipas, o seu filho Herodes também, terminou essa construção, levou 46 anos. Então os judeus já estavam acostumados com essa tradição. Só que Jesus estava falando ali da sua morte e ressurreição, que seria a realidade da celebração da Páscoa. Tudo, a Bíblia diz que tudo do Velho Testamento é sombra do que aconteceria no Novo Testamento. Tudo apontava, é figura daquilo que aconteceria. O templo apontava para Jesus. Ele era a verdade. No princípio, ele era a palavra. No princípio era a palavra, ele era o cordeiro, ele era o templo, ele era a habitação de Deus, ele era homem, mas era Deus. E nós, como filhos de Deus, assim como Jesus, que é o primogênito, primeiro, Jesus veio para mudar a história, para mudar tudo. Se antes o templo era o lugar da habitação de Deus, agora o templo que somos nós, somos a habitação de Deus. Irmãos, isso não é de somemos importância. Isso é algo tremendo. Isso é algo que os povos não sabem e desejariam a todo custo. Você vê as outras religiões tentando se aperfeiçoar. E nós não precisamos fazer nada, basta receber a Jesus, aceitar o seu sacrifício na cruz no meu e no seu lugar, basta receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e somos aperfeiçoados, somos perdoados, somos lavados, somos limpados pelo sangue do Cordeiro na cruz, aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, como Jesus sabe de tudo, conhece tudo, do começo ao fim, ele disse, olha, destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Foi o que fizeram quando mataram Jesus na cruz. Tentaram destruir, mas a palavra de Deus diz que no 3º dia ele ressuscitou. Aleluia. Começou um novo tempo. Eis que tudo se faz novo, diz a palavra. Amém? E como o evangelho é um sinal atrás do outro, eu disse, o apóstolo João, escrevendo esse evangelho, ele estava marcando placas, sinais. Aqui diz, não sei se você percebeu, que nesse período, logo depois dessa conversa com aqueles homens religiosos ali que apelaram, porque ele derrubou tudo ali. Nós lemos aqui, talvez você nem percebeu, mas diz que ali Jesus fez grandes milagres e sinais, e todos creram nele. Aonde Jesus passava, os anjos subiam e desciam sobre a sua vida. Era o céu se ligando à terra, era a terra se ligando ao céu. Coisas que só Jacó viu isso.
Lá em Gênesis. Os anjos subindo e descendo. Jesus disse, olha, a partir de agora, vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Há uma ligação a partir de agora entre o céu e a terra. A partir de agora, queridos, ou a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo, os anjos começam a estar andando com você. E há momentos, e eu espero que seja todo dia, que os anjos vão estar subindo e descendo sobre a sua vida. Para te guardar, para te proteger, para te abençoar, para te guiar. É a ligação do céu com a terra. O homem precisa disso. Porque quando ele foi criado no Éden, havia uma ligação entre o homem e Deus, antes do pecado. Deus tinha comunhão com o homem todos os dias. Esse é o alvo de Deus, é o desejo de Deus, é o que está no coração de Deus. Ter comunhão com você todos os dias. Por isso você precisa orar todo dia. É através da oração que nós ligamos a terra no céu. A oração move a mão de Deus. Quando oramos e Deus toma a decisão de fazer algo a respeito de você, em seu favor, ou de alguém que você está orando, queridos, os anjos entram em ação. Ele dá ordens aos teus anjos. Ele envia os seus anjos. Há uma ligação entre a terra e o céu e a terra. E os anjos sobem e descem. Amém? Aí logo depois, Nicodemos ficou sabendo que Jesus tinha feito ali no templo. Nicodemos era um dos principais líderes em Israel, líder religioso. Pensou, eu tenho que conversar com esse cara. Esse é fera. Para chegar ali diante do templo e fazer tudo o que ele fez. O que Nicodemos disse para ele? Mais os sinais que contaram para Nicodemos que ele fez em Jerusalém, logo no começo do seu ministério. Pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos. Nicodemos, vou lá conversar com ele. Ele disse, Senhor, ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com você. Que na verdade, queridos, não somos nós, é Deus que faz. Somos apenas canal, instrumento de Deus. Amém, igreja? Aí Nicodemos foi conversar com Jesus e de repente a conversa virou uma coisa que Nicodemos nunca imaginou na vida dele. Jesus estava ali novamente mostrando para Nicodemos que nada será como dantes na casa de Abrantes. A partir de Jesus mudou tudo. O templo físico não seria mais referência para o judaísmo. A referência do judaísmo seria Jesus. E não seria mais os atos religiosos. Não seria mais os costumes religiosos. A partir de então a pessoa tinha que nascer da água e do Espírito. A partir desse momento, a partir de Jesus, a pessoa tinha que nascer de novo, ser nova criatura. Não era frequentar o templo, não era fazer curso no templo, como os rabinos ensinavam, faziam discípulos. A partir de então, acabou. Jesus disse para Nicodemos, olha Nicodemos, agora não é mais como dantes na casa de Abrantes. Agora você precisa nascer de novo. Nicodemos falou, mas para aí, eu já tenho a idade do Rosemir, 66 anos no lombo. Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Entendeu nada. Explique-se. Jesus falou, não Nicodemos, você não vai fazer isso, porque ninguém faz isso. Só desenho animado, filme. Você precisa nascer da água e do Espírito.
Você precisa nascer de novo. Sabe, queridos? Por que Nicodemos ficou admirado e perguntou isso para Jesus? Porque a religião do judaísmo era firmada em local e família onde você nascia. Se você nasceu na tribo dos levitas, se você nasceu na família de Levi, da descendência de Levi, você ia trabalhar no templo. Era por nascimento. Só os levitas e os sacerdotes podiam ministrar no templo. Só eles podiam fazer os sacrifícios, matar os animais. Só eles podiam receber o dízimo, as ofertas. Eles eram sustentados por Deus, pelos dízimos e pelas ofertas. Os levitas foram separados para a obra de Deus. Sabe por quê? Quem sabe? Levante sua mão, fala, eu sei. Sou esperto. Quando saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, eles se levantaram contra Moisés e contra Deus. E Deus falou, olha, esses rebeldes têm que morrer. Quem é que vai pegar a espada e eliminar os rebeldes? Ninguém teve coragem. Aí Levi e a sua família e a sua descendência se levantou, pegou a espada e matou todos os rebeldes. A partir de então, Deus falou, a partir de hoje, os levitas estarão a serviço de Deus. Os sacerdotes da descendência de Arão, da família de Arão, irão ministrar na tenda. E os levitas irão carregar a tenda, irão armar a tenda, irão trabalhar para a tenda. Porque eles tiveram a coragem de se levantar em favor de Deus. Porque quando eles se rebelaram contra Moisés, eles estavam se rebelando contra Deus, que o instituiu como líder naquele lugar. Então, queridos, dependia em Israel da sua certidão de nascimento para fazer alguma coisa para Deus. Tinham que ser descendentes de Abraão, tinham que ser descendentes de Levi para trabalhar no templo. Nicodemos era um desses, mestre em Israel. Os sacerdotes vinham da descendência de Levi. Aí Jesus estava dizendo, olha, agora não importa mais aonde você nasceu. Se é Cristianópolis, se é Goiânia, Timbuktu, se é na China, se é no Nordeste, se é no Amazonas, Deus só quer que você nasça de novo, se consagre a Ele, seja transformado em nova criatura, torne-se morada de Deus, habitação de Deus, templo do Espírito Santo de Deus, e Deus vai fazer maravilhas através da sua vida, na sua vida e através da sua vida. Não dependia mais da certidão de nascimento do freguês. Ele disse, olha, você só precisa nascer de novo. Jesus estava dizendo para Nicodemos, olha, Deus está começando uma nova família na face da terra. Deus havia começado lá no Éden com a família de Adão, pipocou. Deus separou o povo de Israel, a descendência de Abraão, pipocou. Ele disse, agora não tem mais pipoco, chega. Agora eu vou levantar uma família entre todas as tribos, raças e nações. A família bendita do Senhor. Pessoas que irão nascer de novo. Pessoas que serão geradas pelo Espírito Santo. Você só precisa, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Quem crer e for batizado será
Quem não crê já está condenado. Foi isso que Jesus explicou para Nicodemos. Então, ele disse, olha, Nicodemos, você só precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar, se batizar nas águas e receber o batismo com o Espírito Santo. E ele disse, olha, eu estou falando de coisas celestiais, você não entende. Aliás, estou falando de coisas terrenas, você nem entende. Se eu te falar de coisas celestiais, você vai pirar o cabeção. E Nicodemos falou para ele, você é moderninho, hein? Vai pirar o cabeção? Ele estava falando, queridos, que a partir de então, você precisa entrar numa nova família. A família de Deus. Isso quer dizer, querido, que não adianta ser filho de pastor. Não adianta ser filho de líder. Não adianta nascer onde você nasceu. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho. Nós precisamos nascer de novo. Meu pai era crente, minha mãe era crente. Frequentei a igreja na barriga da minha mãe 9 meses. Frequentei a igreja até aos 7 anos. Aos 7 anos, eu nasci de novo. Eu entrei para a família de Jesus. Eu fiz uma decisão por Jesus. Eu levantei a minha mão, confessei os meus pecados. E minha mãe falou, rapaz, você não sabe nem o que está fazendo. Eu falei, eu sei, agora eu não posso mentir, agora eu não posso beber, agora eu não posso fazer bagunça. Eu sabia que não podia, irmãos. Isso não quer dizer que eu não fiz. Mas eu sabia que não podia. Agora eu era crente. Agora eu era da família de Jesus. Aleluias. Amém? Oh, aleluia! Irmãos, o problema é que Nicodemos não sabia disso. Então, queridos, Jesus estava mostrando, presta atenção, para Nicodemos, que a partir de Jesus, ele era a escada que nos leva para o céu. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só seremos salvos, só iremos para o céu, só iremos habitar a Nova Jerusalém, se você nascer de novo. Não adianta ser filho do Rosemir, não adianta ser filho do Claudemir, o Arthur, as crianças precisam se converter. Não adianta ser bonitinho e ter puxado o Rosemir, se não se converter, não vai para o céu. A salvação é individual. Jesus disse, olha, a partir de agora, Nicodemos, eu estou te contando uma verdade. Ele disse, em verdade, eu vou te falar uma coisa. Se você não nascer da água do Espírito, você não verá o reino de Deus. Só por ser sacerdote, só por conhecer a Bíblia, isso não vale nada para você ir para o céu. Vale alguma coisa diante dos homens. Mas para ir para o céu, você precisa nascer da água e do Espírito. Amém? E queridos, não é só da água. Porque tem gente que acha que foi batizado quando era criança. Eu estou salvo, fui batizado. Batizaram você. Você não fez decisão nenhuma por Jesus, sabe nem o que você fez. O batismo é agora que você já está grande, é de maior, vacinado, tomou 5 vacinas da Covid, mais umas 50 de vacina de criança, de coqueluche, de sarampo, de feiura. Agora, querido, é você que decide. Se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. E quem não vai entrar no reino de Deus, vai entrar no reino do capeta. Vai para o inferno.
É com muito pesar que eu te falo isso, tá? Porque se tiver alguém aqui que ainda não fez uma decisão por Jesus, você vai sair daqui sabendo a verdade. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, está escrito aqui, Maktub, está escrito. Eu não estou inventando nada. O grande problema é que hoje em dia 99% dos pastores não tem coragem de falar a verdade. Fica aí dando palestras, é coach, é não sei o quê, para te levantar. Eu quero te levantar, eu quero que você entre, suba na escada e vai para o céu. A escada é Jesus. Então Jesus falou para Nicodemos, olha, a partir de então, Nicodemos, a escada que te une o céu e a terra sou eu. Você precisa nascer de novo. Amém? Feche seus olhos. Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. Eu quero desafiar você que ouviu esta palavra a fazer uma decisão por Jesus. Eu quero te dizer que Deus te ama de uma maneira extraordinária. Ele te guardou, Ele te cobriu com a sua mão poderosa, Ele te trouxe aqui. Ele está te dando a oportunidade de ouvir esta palavra, porque Ele quer que você nasça de novo. E eu gostaria que você fosse para o céu e nos encontrássemos um dia lá. Feche os seus olhos e eu gostaria que a igreja toda orasse comigo. Diga, Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e entendi. Eu recebo a Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Limpa o meu coração. Eu quero ser, a partir de agora, nova criatura. Eu quero a salvação eterna através de Jesus. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus pecados e limpa o meu coração, porque eu estou recebendo a Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida nesta hora, em nome de Jesus. Tem alguém que fez esta oração pela primeira vez na sua vida? Tem alguém que orou com sinceridade, repetiu que realmente com sinceridade pela primeira vez na sua vida? Eu já fiz isso um punhado de vezes. Tem alguém? Levanta sua mão, nós vamos orar com você. A Bíblia diz que se você fez isso publicamente, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Porque a Bíblia diz que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Deus.